Pedimos a Deus que nos ajude a falar do seu santo nome e que o seu coração possa estar aberto para recepcionar em espírito a palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos iniciar nosso culto em Salmo 8. Depois nós vamos ler duas passagens principais em Mateus. Mas por enquanto nós vamos olhar com atenção para o Salmo 8. Eu peço para você que acompanhe a leitura. É um salmo messiânico de Davi, onde nós vamos extrair os acontecimentos previstos e vistos na vida do povo de Deus. Amém? Amém. Leitura. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável teu nome sobre toda a terra. Primeiro verso com o segundo verso tem a mesma doxologia, podemos dizer, deste refrão. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Que Deus nos ajude, que o Senhor possa nos capacitar, dar a nós o conhecimento necessário das Escrituras para poder comunicar com você e levar a palavra em espírito. Este Salmo 8, como nós passamos para os irmãos, é um salmo messiânico, onde nós encontramos várias frases, algumas delas ditas por Jesus, outras escritas pelos escritores neotestamentários, Hebreus 2:7, Mateus 5:35, Mateus 22:44, e assim por diante. Nós vemos estas notícias do Salmo 8 acontecendo na história do povo de Deus e no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que esse salmo tem sido corretamente intitulado como um salmo messiânico, visto que as palavras ao homem, como nós vemos no verso 5, certamente apontam para o Filho de Deus, o primogênito dos outros homens, aqueles que buscam retornar ao Pai Celestial. Nesse Salmo 8, Davi maravilhou-se de que o glorioso Senhor dos céus, cujo nome é excelente, viesse usar as crianças de modo gracioso no domínio do louvor. A nossa pregação de hoje, ela vai ser centrada no verso 2, as crianças que Deus quer. De modo que o autor foi conduzido ao louvor, ao contemplar a glória de Deus. Para observação de conteúdo, este salmo é um hino assinalado pela sua originalidade,
a imaginação de Davi foi elevada nos pensamentos celestiais para poder compreender e escrever tudo que Deus fez. Este hino foi endereçado ao mestre dos cânticos, dos coros. E ele, interessante, é que ele era entoado para dar graças a Deus pela colheita, porque sem colheita passariam fome e miséria. E todo alimento humano, nosso, ele é extraído da terra. Era natural os judeus fazerem uma festa de congratulação a Deus pelas colheitas. Esse salmo indica para nós o escritor terrivelmente admirado com as obras de Deus. Através deste encantamento assustador, o seu coração se moveu de íntimo louvor. Nosso irmão Renan pregou no sábado em Romanos capítulo 1, onde Paulo faz uma lembrança sobre esse conteúdo do Salmo 8. De forma que Davi, ele não conteve-se em calar diante do tão maravilhoso Deus que ele via na existência. Nesta comoção, ele procurou escrever o que podia pelo que mais lhe chamava a atenção. No cumprimento desse salmo, o Filho do Homem, como Jesus se autodenominava, e Jesus muitas vezes se autodenominou o Filho do Homem virá, Davi já havia escrito. Agora, para nós entrarmos, depois dessa breve introdução, no sermão de fato, aconteceu que Jesus, nas suas idas costumeiras a Jerusalém, ele foi ao templo. Então, quando Jesus saía de qualquer lugar, Cafarnaum, ele se dirigia para Jerusalém, não é difícil adivinhar onde é que Jesus ia. É onde qualquer membro tem que ir quando chega numa cidade. Jesus ia ao templo. E lá no templo, quando ele chegou ao templo, estava funcionando a todo vapor um comércio de pombas e casa de câmbio, uma roubalheira. E era um ponto que todos disputavam para fazer comércio. No entanto, profeticamente, o templo que é para adoração, ou era para adoração, estava se transformando num lucrativo ponto comercial. E numa das raras atitudes de braço forte, com autoridade nunca vista no templo de Deus, Jesus expulsou esses mercenários e disse: agora nós vamos para a segunda leitura, que é Mateus capítulo 21, versículo 13 até o 16. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Preste bastante atenção. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? Estes eram as crianças. E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes. Bom, nós acabamos de ler o Salmo 8. E Jesus estava referenciando o Salmo 8, 8 e 2. Então Jesus disse: nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Amém? Bom, veja só, irmãos. Os doutores não deram importância ao Salmo. Se eles eram doutores, acredito que eles deviam ter conhecimento desse Salmo. Então Jesus pergunta: por acaso vocês nunca leram, que já está escrito? Os meninos, como sempre, eram sem importância entre os adultos. Assistiam tudo e se maravilhavam com o que viam nas atitudes de Jesus. Primeiro, eles viram Jesus fazer aquela derriça, isto é, desfazer todo aquele negócio,
e provocou a expulsão dos mercadores ladrões, dizendo que o templo não era covil, isto é, não era morada de lobos cruéis. Como sempre, sempre existem os predadores de ovelhas. E os meninos se alegraram em ver Jesus fazer. Ó, qual menino que não gosta de ver uma cena dessa? Cá entre nós. Logo em seguida, Jesus passa a curar os mancos e os cegos que estavam no templo. Como aqueles meninos não eram músicos, não eram conhecedores da lei, não eram levitas, iniciaram espontaneamente, mas sem ninguém orquestrar e sem ninguém mandar também, sem ensaio, de repente começaram a louvar ao Senhor no templo. Como nós vemos em Salmo 8, sob o comando de Deus. E eles clamavam, Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. E era um clamor, era forte, ecoou em todo o templo. Os meninos cantando e clamando, Hosana. Isto perturbou, indignaram-se os administradores do templo. Os meninos estavam clamando no templo e esse som vinha de todos os lados. Hosana quer dizer, salva-nos, Senhor, também. Para aqueles adultos religiosos, dois acontecimentos simultâneos causaram revolta, isso indignaram. O primeiro foi Jesus curar os mancos e os surdos no templo, e o segundo foi o perturbante som dos meninos pedindo a salvação para eles também. Para eles, estava quebrando todo o rito de Moisés, a formalidade, a solenidade que eles aprendiam, para eles eram mais valiosos do que a sinceridade do coração daqueles meninos. Veja bem, eles se perturbaram com os meninos, mas não se importaram com os mercadores do templo. É para pensar. Bom, o que foi uma afronta para eles foi perfeito louvor para Jesus. No entendimento deles, não era possível meninos atingirem louvores capazes de agradar a Deus, nem as maravilhas que Jesus estava efetuando eram suportáveis para eles. Nem Jesus, nem os meninos estavam fazendo mal algum. Concorda, irmãos? Senão apenas o bem. No entanto, aqueles líderes da religião eram coniventes, como já disse aos irmãos, com os exploradores na entrada do templo. Porque eles nunca repreenderam os mercadores, os exploradores no câmbio, que é a troca de moedas, que vinha peregrinos das redondezas de todas as nações, e tinham que fazer a troca de moeda, o câmbio, e nisso eles cobravam. Ora, todos esses eventos que já estavam sendo rotineiro e fomentando cada vez mais, eles não se importaram. Então, a tal hipocrisia desses religiosos foi combatida por Jesus imediatamente e continua sendo destruída na palavra perfeita do seu evangelho até hoje. Qualquer que ousar usar o nome e o lugar de reunião do povo de Deus para fazer qualquer negócio. Porque tal ignorância e soberba desses principais homens nas suas vestimentas sacerdotais que eles tinham, nos seus cargos eclesiásticos que eles conseguiram, ou por ser levitas, ou por ser sacerdotes, foram também desbancados por Jesus, junto com os mercadores e os cambistas, e esses principais do templo. Jesus colocou todos eles como se fosse num balaio só, e coloca todos esses atrapalhos fora do culto a Deus. Jesus colocou os cambistas, os vendedores, os principais sacerdotes, os escribas, na mesma classe de reprováveis. E ele elevou, saudou e aceitou o louvor das criancinhas. Ora, irmãos, aqueles meninos eram desprovidos de vestimentas sacerdotais, sem conhecimento de teologia alguma, sem domínio de música, sem dinheiro nos bolsos, sem animais para vender, mas para o Senhor eram perfeitos. Eram perfeitos.
E o Senhor, no Salmo 8, estava numa santa convocação através de Davi, na admiração de tudo que Deus fez e ia fazer, sobre o seu filho que havia de vir, com o seu nome sobre a terra. O louvor apareceu naqueles que o salmista apontava que estavam mais preparados, não só para louvar, como você pode verificar em Salmo 8:2 novamente. Eles não estavam só para louvar, mas também para calar os inimigos. Verificou? Para calar os inimigos e o afrontador também. Então, todo louvor em espírito cala os inimigos. Todo louvor nasce de uma admiração e de uma identificação dos atos da criação e da salvação e do poder de Deus e do Filho de Deus. Este tema é tão intenso porque as pessoas estão sendo ensinadas a prestar uma falsa adoração a Deus, de forma humana, pela paixão da alma, nas coisas praticadas e muitas vezes inventadas pelos homens, estimuladas pelos homens, enquanto Jesus ensina que a adoração deve ser em espírito e em verdade, a adoração que Deus quer e procura, como nós vemos em João 4, na mulher samaritana, do jeito comum dos homens, não combinava o que Jesus queria para apresentar a Deus, que os homens apresentassem a Deus, mas encontrou nas crianças hábeis para poder apresentar a Deus o culto que Deus aceita. Porque os homens, as pessoas prestam cultos apaixonados, romantizados pelos seus próprios sentimentos humanos, e Deus não quer essas coisas. Na maioria das vezes buscando uma conexão emocional, provocada por estímulos externos entre roupas, sons e luzes, e isso tem acontecido nas igrejas modernas. O louvor deve ser provocado pelos acontecimentos que Deus faz diante de nós e em nós. Amém, irmãos? Amém. No versículo 3, nós vemos Davi escrever: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que tu preparastes. Quando eu vejo tudo que Deus fez, porque, irmãos, pode acontecer que alguns de nós olham para o céu, por exemplo, para reclamar do sol escaldante, ou da chuva que não para, ou do frio intenso. Outros poucos olham para o céu para dar graças a Deus, numa profunda admiração das coisas criadas e como elas são e quando se manifestam. Tudo é para dar graças a Deus. Em tudo dai graças. Pelo tempo, pelo que está acontecendo pelo tempo. Já imaginou, irmãos, durante uma seca terrível, no tempo de Elias, os sacerdotes de Deus, os profetas de Deus, dizendo: damos graças a Deus por esta seca. Enquanto o povo lamenta, o povo de Deus dá graças a Deus. Que modo é esse de alguém agradecer? E para um exemplo para nós, como nós vamos reclamar do tempo e depois vir cantar esses cânticos maravilhosos que nós oferecemos ao Senhor agora, sendo que estávamos reclamando agora há pouco do tempo, ou saímos reclamando, lastimando da vida, e depois a gente vem e canta? Uma coisa interessante nós sabemos, é como as crianças, o sentimento delas é constante, e Deus quer de nós o louvor constante, em todos os lugares, independente dos acontecimentos, mas dependendo de quem está fazendo manifestação na sua vida, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Em João 4:24, Jesus disse àquela mulher que nós já mencionamos: Deus é Espírito, este é o louvor perfeito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Nós não podemos perder essa premissa, que Deus é em espírito e Ele quer adoradores que adorem em espírito. O louvor aceitável, ele sempre vem do nosso deserto. O esvaziar-se de si provoca esperança de chuva, água e sombra. Um tipo de oásis
é o louvor para encontrar águas vivas. Este é o louvor. Deus não aceita ofertas contaminadas. Sempre vai ser falso louvor onde as obras do homem são mais importantes e as necessidades dos homens possam impedir o louvor a Deus. Então, nossas fraquezas, nossas necessidades, nossas frustrações jamais podem impedir o louvor a Deus. Por isso que Paulo escreve em Efésios 2:9, e é claro, falando sobre a graça, sobre a salvação, e diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque é sempre assim, quem reclama muito dos fatos, quando acontece fatos bons, ele é o autor, porque até agora não aconteceu nada de bom. Quando chega a salvação, ninguém pode dizer, até que enfim me salvei, como você fosse autor ou coautor do que Deus fez na sua vida. Deus não aceita esse tipo de atitude. Porque alguns irmãos entendem que o tipo perfeito de louvor, por exemplo, naquelas cantatas carregadas de sentimentalismo do Natal, e vocês sabem que algumas igrejas elas lotam nesses tempos, lá para o mês de dezembro, exaustivamente ensaiados, cantores vestidos com aquelas becas todas passadas, angelicais, provocando intensas emoções, choros. E aí, isto, irmãos, não é lealdade com Deus e com a igreja do Senhor causar uma aglomeração nesses dias por causa de uma cantata e ausentar-se dos demais cultos cotidianos da igreja. Isto rompe o louvor contínuo. Então, o louvor contínuo é uma necessidade contínua, independente de atividades atípicas na igreja e agora, na sua vida. Porque senão você vai ser carregado de felicidade e não da alegria do Senhor, não do contentamento do Senhor. O perfeito louvor pode vir e sempre vem de alguém que é afônico, é gago, que canta mal, vestidos com roupas suadas, do campo, na indústria, no comércio, onde trabalhar, onde este fiel está dando graças a Deus por mais um dia, independente do que aconteceu, reverenciando o seu Salvador por mais uma oportunidade de viver, como aqueles meninos no templo cantando Hosana, Hosana. Este irmão, ele vem para o culto não para se consagrar por uma pregação, não para exigir uma pregação que vai lhe satisfazer, mas ele vem para contribuir com a pregação, vem para contribuir com os irmãos. Este é o perfeito louvor contínuo que Deus quer de nós. Quando voltamos para esses meninos e lembrar o que aconteceu, esses meninos praticamente gritavam: Hosana, filho de Davi. Isto é, salva-nos, Senhor, agora. Te imploramos, salva-nos, Senhor, nas alturas. Precisamos de salvação. Quem ia entender isso dos meninos? Ora, irmãos, os meninos não estavam doentes. Jesus havia curado outros adultos, os mancos e os coxos e os cegos. Os meninos estavam sãos. Então os meninos clamavam: salva-nos nós também. É coisa de menino, concorda? Mas salvar do quê? Os meninos estavam andando e saltitando, andando no templo, e eles estavam dizendo: gostaríamos de precisar de alguma coisa para experimentar também a salvação de Jesus. Queremos ser curados de alguma coisa também, embora o nosso corpo está são. Olha só, por isso que os responsáveis do templo foram também turbinados para se revoltar de ouvir os meninos pedindo Hosana, Hosana, porque Hosana diz: salva-nos nós também, a salvação que vem das alturas. Isto é, cura-nos também, é ver Jesus curar os mancos e também querer ser curado, sendo que anda e ouve. Ora, irmãos,
Esses meninos foram perfeitos diante de mim, disse Jesus. Eles sim querem ser participantes da minha obra, porque eles querem serem curados. Eles querem ser salvos de alguma coisa, seja lá o que for, alguma coisa que vem de mim. Foi isso que aconteceu. Imagine, irmãos, esse salmo sendo cumprido nesse dia por esses meninos. Não foi coincidência aqueles meninos se manifestarem no templo sem ordem de ninguém. Foi providência de Deus, porque nos coraçõezinhos deles, inclusive os que ainda mamavam, como nós vemos, inclusive aqueles que mamavam, aqueles meninos se manifestavam por causa dos inimigos da cruz de Cristo, para calar o inimigo e tapar a boca de Satanás, o vingador. Veja bem, foi ordem de Deus, e nós podemos reler 8:2 de Salmo. Tu ordenaste força da boca das crianças dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Ora, irmãos, os inimigos estavam ali, irritadíssimos, enquanto os meninos estavam louvando Jesus. Nas crianças, Jesus confiou as forças de Deus, para provar que Deus move-se por toda a criação. Ora, o Salmo 8 é isso. E Deus estava movendo, não só nas estrelas, no céu, como nós vemos que fez com os dedos, mas o Senhor estava movendo nos meninos, nas crianças presentes. Essa é uma das cenas da obra de Deus sobre a terra para surpreender os sábios. Deus move as mais fracas e dependentes criaturas humanas, como nós vimos, as crianças de amamentação, no caso os infantes, é onde Deus, com certeza, vai confundir os fortes. Imagina aqueles doutores diante dessa cena, irmãos, e Jesus dizendo, não, deixa as crianças. Em 1 Coríntios 1:27, olha o que Paulo escreve, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Está aí, irmãos. Está aí. Agora você deve entender melhor por que Jesus disse aos seus discípulos, numa outra oportunidade, a terceira leitura de hoje, onde eles chegaram para Jesus, isto já em Mateus 18, a partir do versículo 1, e o versículo 1 você vai ver que eles abordaram Jesus e os seus discípulos perguntaram para o Senhor. Olha a pergunta que eles fizeram. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Pergunta curiosa, que qualquer um poderia perguntar, porque Jesus estava pregando o reino dele. Evidentemente, quem é participante do reino de Deus quer saber qual é a colocação. É humano, mas seria normal essa pergunta. E Jesus responde. Claro que Jesus responde. E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles. Entendeu, irmãos? Olha, Jesus não respondeu nada. Jesus tomou uma atitude. Quem é o maior do reino dos céus? Pega uma criança e coloca no meio deles. Poderíamos pegar a nossa criancinha mais nova e colocar no meio e dizer, olha, está aqui uma criança que Deus ouve. Então Jesus pegou essa criança, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus, ou no reino dos céus. É forte? É comprometedor. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, uma pedra forte de fazer farinha,
e se submergisse nas profundezas do mar. Entendeu? Mais uma vez uma criança em cena, e Jesus diz para eles, eu quero fazer um comentário com os irmãos sobre esse assunto, e eu sei que vários irmãos vão ouvir. Eu não entendo o porquê. Existem pastores que pregam que uma criança não eleita vai para o inferno. Você sabia? Eles pregam que se a criança não for eleita, segundo a teologia deles, ela vai para o inferno. Meu irmão, não pensa assim não. Você pode ter certeza, é mais fácil esse pastor ir para o inferno do que um infante mamando ser condenado se Deus tirar a sua vida. Você pode ter certeza, não há nenhum lugar na Bíblia que condena um inocente. Eu faço essa observação porque é muito sério. Porque Jesus não disse essas coisas. Veja também o que Jesus disse aos seus discípulos, então. Nessas 3 leituras, como os discípulos andavam imaginando que o Evangelho é coisa de gente grande, estudada, sábia, letrado, entendido. Mas, irmãos, para surpresa ainda, nos dias de hoje, para muitos irmãos e pastores, não é. Não é. O Evangelho é para os simples. E os simples podem ter diplomas, pode ser engenheiros, pode ser advogados, pode ser médico, pode ser empresário, pode ser pedreiro, pode ser consultor, pode ser encanador, pode ser doméstica, pode ser o que for. Tem que ser humilde e simples como uma criança. Nada de arrogância. Tem que ser humilde como uma criança. Porque quem é como uma criança, e esse menino que Jesus pôs na roda, dá livre acesso. São os humildes como crianças, e com tristeza eu vou dizer, como as crianças antigas. Porque as crianças hoje em dia estão com um problema sério de humildade. Mudou um pouco, e é triste. Crianças humildes é raro, e era comum no tempo de Jesus. Bom, é uma observação para cada um fazer avaliação também da criança que tem, se bem que é difícil olhar no espelho, mas é interessante aprender a olhar. Olha, a terceira leitura está em Mateus capítulo 19, versículo 13 e 15, veja só. Mais uma vez, terceira leitura em cena, meninos agora. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Eu me afirmo no que Jesus falou, não que a teologia fala, porque Jesus fala, dos tais é o reino dos céus. E ele generalizou, universalizou as crianças. Amém, irmãos? Amém. Prefiro estar com Jesus. Amém. Eu quero te apresentar, meu irmão, minha irmã, o Jesus que consagrou os meninos, que nem sabiam direito o que estava acontecendo, porque eles foram levados. Alguém quis abençoar o seu filho. Essas crianças provavelmente não iam só, mas alguém levou essas crianças. Foram obedientes aos pais e foram. Mas eles não tinham muita ideia do que estava acontecendo. Intelectualmente, os discípulos foram coerentes. Olha, para que trazer crianças se elas não estão entendendo o que está acontecendo? Mas a resposta de Jesus, mais uma vez, surpreende. Deixai os meninos e não os torveis de vir a mim, ou de ser trazidos a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, partiu dali. Jesus abençoou aqueles meninos. Jesus abençoou aqueles meninos e desprezou os que achavam que entendiam alguma coisa de Jesus. E esse Jesus anda desconhecido por um considerável número de gente de igreja.
E se você está assim, não é o primeiro, porque os discípulos também estavam assim. Não estavam entendendo o Evangelho. Porque esses meninos não eram batizados, não passaram em cursos de batismo, não eram doutrinados, não foram para o catecismo. Catecismo é uma palavra muito dos católicos, mas catecismo é um livrinho de questionamentos, de ensinamentos, de doutrinas. Isso usa-se em escolas dominicais. Mas mesmo assim, Jesus impôs as mãos santas sobre eles e foram consagrados diante da própria desaprovação dos seus discípulos. Então estamos apresentando um Jesus para nós esta noite bem diferente do imaginário de muitos religiosos. Por isso que no verso 4 desse Salmo 8 de Davi, ele anuncia nas crianças um louvor perfeito, que sai da boca dos inocentes para confundir os inimigos. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde os adversários e reduz o silêncio dos vossos inimigos. Esta passagem é citada pelo Salvador também de uma forma, vamos dizer, consequente, em Mateus 21 e 16, para justificar a atitude das crianças no templo, ousando ao filho de Davi, contra as objeções dos fariseus e agora contra também objeções dos seus próprios discípulos. Veja como que é difícil, né? E em Mateus 11, 25, também aludido a esse assunto, nós vemos naquele tempo, Mateus 11, 25, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Amém? Amém. Numa outra situação, a última leitura desta noite, se o Senhor nos permitir, em Lucas 10 e 21, Jesus se alegrou bastante, uma porque estava no momento para esta situação. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprova, isso te agrada, isso dá gosto a Deus. Nessa leitura em Lucas, Jesus se alegrou profundamente em espírito. Mais uma vez as criancinhas, aquelas que ainda mamavam, isto é, as humildes, chegaram ao agrado do Senhor. Porque na leitura que nós fizemos em Mateus 21, 13 e 16, Jesus estava muito zangado naquela entrada do templo, como nós lemos a nossa segunda leitura, pelo uso do templo de adoração como ponto comercial disputado. Lá não se disputava conhecer a lei de Moisés, já se disputava muito quanto valia o câmbio e quanto que era o preço de um animal para o sacrifício. Nesses eventos todos que nós lemos nesta noite, os inocentes e simples foram instrumentos de Deus para o perfeito louvor, para calar os inimigos e até o próprio diabo, como nós vemos em Salmo 8 e 2. O acusador não tinha que falar nada de quem é como uma criança. E posso dizer no presente, o acusador não tem o que falar nada de quem é uma criança, porque torna-se uma criança pelo mérito de Jesus, não pelos nossos méritos. Esse é o louvor perfeito. Pela lei dos homens, por exemplo, as crianças, é uma palavra meio difícil até de pronunciar, diz que elas são inimputáveis. É isso, né, irmão? Inimputáveis. Quer dizer, não se pode acusar uma criança de nada. Não tem um certo e errado numa criança. Não se acusa uma criança. Esta é a lei. Ela pode ser corrigida, ela pode ser orientada, mas ela não pode ser julgada. Você está entendendo porque as crianças são importantes no reino dos céus? E também a própria lei também classifica essas crianças como pessoas absolutamente incapazes. Não é, irmão Renan, que é do
do conselho tutelar. O que é uma criança absolutamente incapaz? É que ela não é e nem responde por nada que ela faz. Então, se por acaso uma criança vir e quebrar o vidro do seu carro, ela não vai pagar nada, mas o pai vai pagar. Você está percebendo? Você está entendendo? O pai vai pagar, o pai responde. Na verdade, irmãos, quando nós somos como crianças, o Senhor responde por nós. Amém. Nós somos inimputáveis. Nós somos absolutamente incapazes. Por isso que nós prestamos um louvor para quem é capaz. Amém? Amém. Você quer ser criança? Você quer voltar a brincar de casinha, meninas? As meninas hoje em dia estão deixando de brincar de boneca e de casinha tão cedo. Que triste. E os meninos querem brincar de bola na rua? Querem trepar na goiabeira e comer goiaba sem peso de consciência, lá no pé do vizinho? Se acontecer alguma coisa, o seu pai vai responder por você. E a vizinha não vai poder fazer nada em você. Assim são as crianças. Que bom ser criança. As pessoas querem deixar de ser crianças. Mas Jesus está dizendo, volta a ser crianças. Porque quem vai te acusar? Quem vai te condenar? Os homens não podem te condenar. E o diabo também não pode te acusar de nada, porque são inimputáveis. Porque tem um pai que responde por elas. Quando Satanás quer nos acusar, Jesus diz, espera aí, quem responde por eles não são mais eles. Eu respondo por eles. Por isso que Jesus quer que nós sejamos crianças. Ah, irmão, como é bom ser criança. Dorme-se melhor, acorda-se melhor, não tem que fazer almoço, a mãe faz. Só tem que fazer umas tarefinhas, e o dia corre. Né? Vem as cobranças se você estudou, fez as tarefas. Você não paga conta nenhuma e vive muito bem. Aliás, irmãos, os passarinhos são umas criancinhas que Deus nos ensina. Os lírios dos campos são umas criancinhas que Deus nos ensina. Porque o passarinho, ele não se preocupa se vai ter comida para ele amanhã. Ele canta todo dia. O lírio é tão belo e tão rápido que ele não se importa com o tempo de vida. Ele vive o momento. Não cuideis do dia de amanhã. Criança é assim. Criança pensa se vai chover, se a roupa está no varal e vai molhar pela chuva. Não. Às vezes, até se você mandar, ela esquece. Isso é ser criança. Isso é ser de Jesus. Isso é estar nos braços do Pai. Amém. É? Como nós vemos a nossa querida Maitê, que chorou até agora há pouco, eu não me implico com ela. Porque deu vontade de chorar, ela chorou. Se a mãe quiser, que faça ela parar de chorar. Criança é assim. E tem gente que se irrita com criança. Mas Jesus diz, deixa as crianças. Deixa as crianças. E nós queremos ser adultos, vamos dizer, tire as crianças. Na verdade, Jesus estava falando, seja você criança, que eu ponho você no meio da roda. Seja você criança, porque qualquer um que te trazer, eu vou te abençoar. Em qualquer momento que você vier, vai ter as minhas bênçãos. Ah, irmão, como é bom ser criança. Deus ouve melhor, aceita melhor o louvor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.